Tudo bom, Miro? Tranquilinho por aí? Tudo certinho, dona Thalita? Tranquilinha? Tranquilinha, Tranquilinha? tudo certo. Algumas notícias que eu quero comentar com você, né? Quero falar assim sobre Bolsonaro, sobre Marielle, mas rapidamente vamos falar agora sobre essa visita de Macron aqui ao Brasil. Eu achei muito interessante essa fala de Lula, mais uma vez, sobre a Amazônia, nesse sentido de que ela não é a Amazônia um santuário intocável, que ele quer sim explorar de maneira sustentável, proporcionando ali, inclusive, dividendos com indígenas, com as pessoas que são ali da Amazônia, né, que têm essa posse da Amazônia. Achei bastante interessante. E dito isso, ao presidente Macron, né, Macron que tem uma coisa ali com a Amazônia também, né, um cuidado que às vezes extrapola um cuidado, um gerenciamento ali por parte da França, né, então achei interessante. Mas assim, no todo, é uma viagem bastante institucional por parte da França aqui no Brasil, né? Eu acho que é isso, Thalita. É o Brasil exercendo seu papel no mundo, se relacionando com todos os países. Então não é um alinhamento automático, não é bater continência para os Estados Unidos, como fazia o Bolsonaro, né, que transformou o país num pária mundial, né, bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Se relaciona com os Estados Unidos, se relaciona com a União Europeia, se relaciona com a China, se relaciona com a Rússia. Ou seja, é essa política multilateral, né, que não fica preso a nenhuma potência, defende os interesses do Brasil. Né. O Macron ele vem para cá também com olho nas eleições na França, ele vem atrás da popularidade do Lula, como o Lula está em alta, ele vem atrás da popularidade do Lula. O Macron vem também para a pressão na geopolítica internacional na questão da Ucrânia, né, a postura do Brasil contra a Rússia, tentando estimular o Brasil a uma postura mais dura contra a Rússia, na relação com a Ucrânia. Né? Então, tem os interesses eleitoreiros do Macron, tem os interesses geopolíticos da União Europeia, Rússia, Ucrânia, né? E tem os interesses comerciais. Né? Nesses interesses comerciais, tem aí esses acordos na área militar que fogem, é isso que o próprio Lula diz, dá maior autonomia para o Brasil, leva ao maior desenvolvimento também da indústria nacional. Né? E tem essa questão da Amazônia, que é sempre uma questão muito delicada. Né? O Império, os Estados Unidos, a União Europeia, os colonialistas, sempre viram a Amazônia como um território deles. Né? Você tem até mapas, né, divulgados nos Estados Unidos, onde a Amazônia seria um território mundial, não seria um território brasileiro. Tem muita cobiça na riqueza natural, mineral da Amazônia. Né? E aí vem esse discurso de meio ambiente, mas é sempre um discurso de quem destruiu o meio ambiente e fica fazendo falas, às vezes, demagógicas, oportunistas. Eu acho que o Lula demarca bem, ele demarca bem. Nós não queremos um desenvolvimento desenfreado que destrua tudo, não é isso? Nós não queremos a devastação, nós não queremos passar a boiada. Né? Nós não somos terraplanistas, nós não negamos efeitos do meio ambiente, né? no clima, nos desastres naturais. Né? Nós não somos terraplanistas, como tem vários terraplanistas por aí, principalmente na área militar. Não queremos a devastação, não é passa a boiada, como dizia o Ricardo Salles, o homem das queimadas do Bolsonaro. Né? Mas também não é um santuário. Né? É interessante, não pode ser um santuário, até porque tem que ter desenvolvimento da humanidade. Né? Às vezes fica se falando, utilizando um discurso santuarista pelo iPhone, aí é fácil. Né? Quem tem iPhone, quem tem carro, é fácil falar. Então não é nem santuarismo, né? Não desenvolve nada, mas também não é um desenvolvimentismo desenfreado, destruidor, devastador. Você tem que achar um meio termo, esse desenvolvimento sustentável. Então é uma fala importante que serve também para dar um cutucão no Macron na França, né? no que estava de tratativas do Mercosul com a União Europeia, né? Onde eles tentavam impor várias condições de não desenvolvimento da região. Então é uma fala de defesa. É essa política externa brasileira muito diferente do que foi a política de pária do governo Bolsonaro. Né? É uma política mais soberana, uma política mais altiva, né? Que defende os interesses nacionais e sabe tratar dos grandes temas mundiais, como essa questão ambiental. Né? Então, positivo, positivo. O Macron não deve ter gostado de algumas cutucadinhas, mas é bom, faz bem para a tosse.
Foi bom, foi bom. Não sei se você viu as fotos, né, que estão rolando nas redes de pré-wedding, né, de pré-casamento, e realmente são fotos muito bonitas, né, dos dois ali na Amazônia, e daí foram comparadas essas fotos de pré-casamento que os noivos, enfim, tiram assim antes da cerimônia, porque ficaram fotos muito bonitas ali dos dois, assim, e assim, me pareceu que tem uma sintonia boa, né, entre os dois, isso ficou explícito ali nas fotos, muito bom. Bacana, é isso aí. A gente segue acompanhando. O Macron parece que vai caminhar pela Avenida Paulista hoje, né? Então, assim, vai fazer um auê ali em São Paulo, mas parece que é um desejo dele, inclusive, né? Passear ali pela Avenida Paulista, sentir um pouquinho desse clima de São Paulo. A gente segue acompanhando. Queria falar com você agora sobre Jair Bolsonaro, que é o assunto da semana, né? Domingo a gente teve, claro, o caso Marielle, mas logo depois veio a denúncia do New York Times e a gente está em torno disso, porque há uma expectativa muito grande por conta desse prazo que Alexandre de Moraes deu, que vence hoje à noite, e uma possível prisão, ou pelo menos a colocação de uma tornozeleira eletrônica, tendo em vista que ele tentou fugir ao pegar essa estadia, ao se hospedar ali na embaixada húngara aqui no Brasil. Eu queria te ouvir sobre isso, como você vê, o que você espera que aconteça após expirar esse prazo dado pelo STF. Essa justificativa, mais uma vez, né, por parte da defesa de Bolsonaro, de que ele teria ali consultas, reuniões, enfim, que não cola, né? Eu lembrei já que ontem, Miro, o Jamil Chad fez uma postagem muito interessante, falou, olha, eu converso com gente do mundo todo, embaixadores, autoridades, e eu nunca tive que me deslocar até uma embaixada para fazer isso. Então, não cabe, né? Mas quero te ouvir, como você viu esse episódio? Então, primeiro uma curiosidade, né, Thalita? A mídia brasileira, a mídia nativa, a mídia rentista brasileira está muito preocupada com os poucos acionistas da Petrobras que recebem milhões em dividendos nas bolsas de Nova York, né, e na Bovespa. Né, e parece que não está muito preocupada com grandes assuntos nacionais. Você vê que foi a Reuters que deu uma bomba, que é uma bomba contra o Braga Neto, que é impressionante, as articulações do Braga Neto para mobilizar os kits pretos, a grana que estava sendo usada para golpe. Ou seja, Braga Neto está com um pavio para ser preso. Dizem até que os generais já estão, deixa esse cara aí, porque esse cara está sujando demais a imagem da instituição que já está tão suja da instituição Forças Armadas. Foi a Reuters que deu. Não foi a imprensa brasileira que descobriu, não. E a imprensa brasileira foi o New York Times que descobriu a história da Embaixada da Hungria, que é uma fuga. Ali era uma tentativa de fuga. O cara, dias antes, convoca uma manifestação. Dias antes, ele tem um passaporte apreendido. Dias antes, vários dos seus seguidores, dos seus capachos, têm busca e apreensão. Não é isso? Aí ele convoca uma manifestação, mas ao mesmo tempo vai se esconder na Embaixada da Hungria. Em pleno carnaval, não consta que tem um belíssimo carnaval na Hungria, muito menos na Embaixada em Brasília. O cara vai se esconder ali. Né? Então, uma primeira observação é sobre a mídia brasileira. Ela está muito preocupada despreocupada com grandes assuntos. Vamos se aprofundar nisso, porque realmente é um ponto muito importante. Daí queria conversar com você, porque assim, fica uma impressão para mim, e queria saber a sua impressão, de que a mídia brasileira, a grande mídia, não está dando tanta atenção a esse episódio. Não sei se por conta de realmente ter partido esse furo do New York Times e não ter chegado. A Globo roda, inclusive, uma informação em que a Globo teriam ofertado à Rede Globo esse material, mas ela declinou, então não sei, nada confirmado, mas mesmo os analistas, né, tem essa fala do Fernando Gabeira, que rodou bastante, que ele falou assim, não, ele estava sob pressão, realmente não há nada de errado em Bolsonaro ir lá passar esses dias ali na embaixada, mas parece que eles estão dando uma suavizada nesse episódio, como se não fosse muito problemático. Você percebeu isso também? É estranho. Esse negócio mesmo do Fernando Gabeira, ele faz uma comparação que é uma comparação sem pé nem cabeça. Uma coisa era procurar as embaixadas na época de uma ditadura. Sim, quando você tinha canhões do exército na rua, você tinha gente sendo presa, você tinha vários militares, inclusive mais de 6 mil militares presos pela ditadura militar.
lideranças camponesas sendo assassinadas, sindicatos sendo fechados, 70% dos sindicatos maiores foram fechados. Congresso Nacional, você tinha todo aquele clima de horror. As pessoas procuravam embaixada, e procuravam a embaixada do Chile para sair do Brasil, para se proteger. Ele comparar isso com o que o Bolsonaro está fazendo, onde tem isso para cima do Bolsonaro? Não tem lógica. Né? Fica meio que parece passando pano, ou querendo parecer neutro. Não, estamos acima do bem e do mal. Como assim? Né? Então é estranho. Me chamou a atenção isso, que a mídia brasileira está perdendo, talvez por ser um ano eleitoral e por já estar em campanha eleitoral e não querer que um projeto popular e democrático se fortaleça nas eleições municipais, a mídia burguesa brasileira já está dando uma guinadinha mais à direita. Então ela esquece alguns assuntos. Tenta limpar a barra dos militares. Você viu que saiu uma matéria na Folha ontem que eu dei risada, falando sobre quem foram os patrocinadores do golpe de 64. Só esqueceram de falar das manchetes da Folha. Só isso. Ou das manchetes do Globo, do Estado de Minas, do Jornal do Brasil. Só esqueceram de falar isso. O papel ativíssimo, protagonista que a mídia teve, nem era chamada mídia, que a grande imprensa teve no golpe de 1º de abril de 1964. Então, é um pouco esse comportamento da mídia que a gente precisa sempre estar acompanhando, sempre atento. Agora, eu acho isso, Thalita, essa situação da Hungria é muito embaraçosa. O Pedro Serrano, que é um dos maiores juristas brasileiros, na minha opinião, né? Tem vários livros dele aqui em casa, é um sujeito brilhante, um pensador erudito, um sujeito brilhante. O Pedro Serrano mesmo ele dizia o seguinte, tudo bem que nós estamos com pressa de ver o Bolsonaro preso, mas deixa passar o processo todo normal, né? Não vamos cometer nenhum deslize como foi feito nos abusos com a Lava Jato, delação premiada, não é fim, é meio para obter provas, né? Não pode ter nenhum tipo de acelerar o processo, tem que fazer tudo direitinho, né? Indicia, vai para julgamento, condena, faz tudo bonitinho. Então o próprio Pedro Serrano dizia há algum tempo atrás assim, não tem motivo para uma prisão imediata do Bolsonaro. Deixa aí no normal. A gente fica angustiado, a gente quer a prisão, mas deixa seguir os trâmites normais, para não haver nenhum vitimismo, nenhum mimimi vitimista, nenhuma malandragem desse setor que adora a ditadura, adora a prisão, mas não gosta para ela. Né? Tá. Mas agora o próprio Pedro falou o seguinte, esse negócio de ir para a Embaixada da Hungria, em pleno carnaval, depois de ter passaporte apreendido, depois de várias operações de busca e apreensão contra capachos dele, esse negócio de ficar 2 dias, levar travesseirinho, isso é fuga. Isso é fuga. Na prática, já se cometeu um ato de fuga. O presidente Bolsonaro diria o Lula, é um covardão. Diria a linguagem popular, é um cagão. Né? Ele tá com diarreia. Ficou desesperado. Ele convoca o ato, mas vai fugir. Vai fugir temendo ser preso. Então, o próprio Pedro Serrano, que é um jurista muito equilibrado, muito ponderado, fala o seguinte, já caberia uma prisão preventiva. A gente até entende que o Supremo não faça isso por razões políticas, mas o gesto de ir, não existe esse gesto de... É o que o Chad fala, não existe esse gesto de ir para dentro da minha embaixada e ficar 2 noites, 3 dias. Não existe. Comendo o quê? Fazendo o quê? Né? No mundo que a gente tem, onde você faz reunião virtual a qualquer hora, a qualquer momento, para quem para lá discutir situação política do Brasil? Quando ele era presidente do Brasil, ele já não discutia a situação política do Brasil. Era uma besta quadrada. Discutir como? Né? Então, e com um líder de extrema-direita muito articulado, que é esse Orbán, muito articulado mundialmente. Então, me chamou a atenção o raciocínio do Serrano, a quem eu respeito muito. Ele diz, nesse caso, já se justificaria. Pode-se entender que o Supremo não aplique em função de razões políticas. Do ponto de vista jurídico, já daria para pedir uma prisão preventiva, ou, se não, pelo menos uma medida cautelar. Por exemplo, uma tornozeleirinha eletrônica. Sim. Né? Por exemplo, porque corre o risco do sujeito fugir. O sujeito já fugiu para não dar posse para o presidente Lula, não foi em dezembro? Agora foge para a embaixada, né, escondidinho. Né? Então,
valia uma preventiva, ou pelo menos uma medida cautelar do tipo uma tornozeleira eletrônica. Ficaria legal, né? Dizem que agora, quando você vê alguém com a camiseta da seleção brasileira, você olha no tornozelo para ver se tem, né? Ficaria legal você fazer essa junção. Ótimo. Mas eu acho que a situação dele é complicada. Hoje saiu uma matéria longa também no Globo que mostra que o processo vai se acelerando, então a Polícia Federal deve concluir as investigações agora, no próximo mês, deve entregar, né, pedindo indiciamento. Isso vai para a Procuradoria-Geral da República, para a PGR. A previsão, diz o jornal O Globo, a previsão que existe entre os investigadores, pelos trâmites, pelas várias investigações, a investigação dos atos golpistas, as investigações sobre cartão de vacinação, as investigações sobre joias da Arábia. Ontem teve o general, pai do Mauro Cid, fazendo depoimento também. Os investigadores dizem, conclui a Polícia Federal agora, no próximo mês, vai para a PGR, a tendência é que até o final do ano tenha o julgamento definitivo do presidente Bolsonaro. Vamos ver, a conferir o que vai dar, mas me parece que acelera, né? Acelera o caso, e esse negócio da Hungria foi, esse negócio dele pedir bênção, entrar como um ratinho, né, na embaixada do Orbán, ele se entregou. Sim. Você vê que os bolsonaristas, o esgoto digital bolsonarista está perdido, não sabe o que falar, né? Porque ficou uma coisa de covarde realmente. O cara chama a gente para ir para um ato, mas ele vai antes para a embaixada para ver se não vai ser preso, né? Tá difícil de justificar, né? Então ele vai se isolando cada vez mais. Sabe que a gente vem conversando sobre essa prisão iminente de Bolsonaro, mas assim, entendendo de fato que há um processo a ser cumprido e depois desse processo a prisão vai se dar. No entanto, eu acho que fica descarado nesse momento essa questão do timing político, e não acho bom para a justiça, né? Eu acho que existe aquele princípio da isonomia, né? Então, assim, todo mundo tem que ser tratado igual. Então, assim, quando se posterga essa prisão preventiva agora por conta desse episódio, por conta de um timing político, eu acho que pega um pouco mal. Então, assim, vamos esperar esse prazo se encerrar na noite de hoje, vamos ver o que acontece ainda essa semana, lembrando que é uma semana mais curta, né? A gente tem feriado ali na sexta-feira, mas temos ainda quinta-feira para muita coisa acontecer. Vamos aguardar com ansiedade essa quinta-feira. Miro, obrigada, viu? Muito obrigada. E o mundo está tão cheio de emoção, porque antes ficava aquela história, você mesmo disse outro dia, não, a gente espera na quinta-feira porque sempre tem uma novidade. Agora está tendo novidade no domingo. Domingo. A prisão do clã Brazão e do indicado pelo Braga Neto para ser o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, o Rivaldo. Bandidaço, pelo que está se demonstrando até agora, uma frieza impressionante. No domingo, em plena 6 e pouco da manhã, o plantão da Globo, prisão. Domingo. Pegou todo mundo de surpresa. Não, pegou todo mundo de surpresa o domingo. Eu falo que assim, quinta-feira porque tem um feriado, mas nada mais parece que impede dessas ações acontecerem de fato em feriado, em sábado, em domingo, havendo risco de fuga, porque na verdade essa prisão dos irmãos Brazão e do Rivaldo e a ação toda foi adiantada, porque os irmãos Brazão, inclusive, têm passaporte diplomático dado por Jair Bolsonaro e a Polícia Federal ali enxergou uma movimentação estranha, né? E por conta disso, então, adiantou a prisão para acontecer domingo, por conta do risco de fuga. É o que está em discussão também nesse momento. Então é isso, não tem mais dia não, a gente vai seguir durante todos esses próximos dias em alerta. Miro, beijo grande para você, bom trabalho por aí, a gente volta a se encontrar na próxima semana. Bom feriado. Valeu, bom feriado, Thalita, beijão, tá? Tchau, tchau.